A nossa vida é toda baseada em regras, não é verdade? Mas e se para cada regra existisse um jeito, sei lá, ainda mais criativo de dar a volta nela? É sobre isso que vamos conversar. Vamos mergulhar nessa batalha fascinante entre o que a lei diz e o que a realidade faz, descobrindo o abismo que separa o ideal da integridade daquilo que realmente acontece nos bastidores. O nosso roteiro é bem simples. Primeiro, a gente vai olhar para o mundo ideal, o das regras perfeitas. Depois, a gente cai na real e vê como esse sistema é quebrado na prática. Daí, o negócio esquenta. Vamos ver o conflito dentro da própria lei. E no final, como o sistema tenta lutar por um equilíbrio. Vamos nessa? Então, vamos começar pelo sonho, pelo mundo como ele deveria ser. No papel, todo sistema, seja uma empresa ou o próprio sistema legal, é desenhado para ser uma máquina de confiança que funciona perfeitamente. A ideia é básica: regras claras, todo mundo segue e assim se cria um ambiente seguro e previsível. Pensa na integridade corporativa como se fosse o alicerce de um prédio. Não basta só seguir a planta, que seria a lei. É preciso usar os melhores materiais, as melhores técnicas, mesmo naquelas partes que ninguém vai ver. Tudo isso para garantir que a estrutura, que é a confiança de todo mundo, não venha abaixo na primeira tempestade. E quem constrói esse alicerce? Não são máquinas, são pessoas. Nesse mundo ideal, cada funcionário, cada colaborador é um guardião. A função não é só seguir as regras, mas proteger ativamente o sistema. É conhecer o cliente, ficar de olho em qualquer coisa estranha, agir com total transparência. É como se fosse uma defesa em rede, com todo mundo vigiando o portão. Ok, agora vamos sair um pouco desse mundo dos sonhos e botar o pé no chão. É aqui que aquelas regras bonitas, escritas no papel, dão de cara com a criatividade humana para encontrar uma brecha. E como a gente vai ver, a engenhosidade para fazer o que é errado pode ser, bem, impressionante. A pergunta é: como, exatamente, a realidade sabota esse plano perfeito? Como a ganância, a pressão, as motivações do dia a dia vão corroendo essa estrutura de confiança? A resposta não está numa coisa só, mas em várias pequenas contradições que vão aparecendo em todo lugar. E é aqui que a gente vê o choque, a contradição escancarada. De um lado, você tem a alegação, a história contada, minhas transações são limpas, minha renda compatível, tá tudo nos conformes. Do outro, você tem os fatos, os sinais de alerta que a nossa unidade de inteligência financeira, o COAF, está sempre procurando. Rios de dinheiro vivo aparecendo do nada, o uso de laranjas para esconder o verdadeiro dono da grana e, claro, aquela resistência em explicar qualquer coisa. É a palavra contra a evidência. Olha só como isso acontece na vida real. Num caso desses, um prefeito simplesmente desvia dinheiro público e deposita na conta da própria filha. A partir daí, o dinheiro é todo picado, transferido para várias outras pessoas, tudo numa tentativa de apagar o rastro. Pode até parecer um esquema complexo, mas a lógica por trás é simples: criar a maior distância possível entre a origem do crime e o destino do dinheiro. E a criatividade, olha, não para por aí não. Imagina a cena. Um criminoso precisa justificar uma fortuna que apareceu do nada. O que ele faz? Ele ganha na loteria. Como? Ele vai atrás de quem ganhou de verdade e compra o bilhete premiado. Simples assim. O dinheiro sujo entra no sistema com uma cara de dinheiro limpo, legítimo. É uma tática que é brilhante na sua ousadia. Mas a briga não é só entre quem segue a lei e quem a quebra. O mais interessante é quando a própria lei entra em guerra com ela mesma. É quando princípios que são sagrados no direito batem de frente, criando uns paradoxos que desafiam até os juízes mais experientes. De um lado dessa balança, a gente tem um pilar da democracia, o direito à privacidade. A nossa Constituição é bem clara. A vida privada, os dados pessoais, tudo isso é protegido. É um escudo, em teoria, inegociável. E aí vem o nó. A polícia apreende um celular e dentro dele encontra a prova de um crime. Parece uma vitória da justiça, não é? Pois é, só que não. Se essa análise dos dados foi feita sem uma ordem judicial, essa prova é considerada ilegal. A necessidade de investigar bate de frente com o direito à privacidade e a Constituição fala mais alto. A prova, por mais forte que seja, é simplesmente jogada fora. E esse debate interno vai ainda mais longe. Por exemplo, como um juiz pode avaliar a personalidade de um réu para definir a pena? Uma corrente diz que é impossível fazer isso sem um laudo técnico de um psicólogo ou psiquiatra. Já outra defende que o juiz tem liberdade para analisar o conjunto todo das provas e formar sua própria convicção. É uma verdadeira batalha entre a ciência e a interpretação da lei. E não tem resposta fácil para isso.
Diante de tantas brechas, tantos conflitos, o sistema simplesmente desaba? Não. Ele reage. Nessa última parte, a gente vai ver justamente a resposta do sistema, as ferramentas e as defesas que ele cria para tentar encontrar um equilíbrio e se adaptar a um mundo que não para de mudar. Pensa no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, como um grande farol. Quando a interpretação de uma lei fica confusa, com cada juiz decidindo de um jeito, ele entra em cena e cria o que a gente chama de precedentes. Esses precedentes funcionam como um mapa, guiando os juízes do país inteiro para que casos parecidos tenham decisões parecidas. É um jeito de botar ordem no caos. E para ter certeza de que a prova que chega no tribunal é exatamente a mesma que foi coletada lá na cena do crime, o sistema criou a cadeia de custódia. É basicamente um diário de bordo super rigoroso, que registra cada passo da evidência, cada mão que tocou nela. Isso impede que provas sejam plantadas, trocadas ou contaminadas, garante que a justiça se baseie em fatos e não em manipulação. Se o sistema de justiça fosse uma linha de montagem, o Ministério Público seria o controle de qualidade. Ele fiscaliza o trabalho da polícia, checa os laudos dos peritos, confere se cada peça do processo está no lugar certo. É como se fosse o grande auditor do sistema, sempre procurando falhas para garantir que o resultado final seja justo e íntegro. E essa busca toda por equilíbrio não é um exercício teórico, não. É a vida real pressionando o sistema o tempo todo. Olha esse número. Um aumento de 130% nas ações judiciais sobre saúde em só uma década. Isso mostra como novas demandas da sociedade, cada vez mais complexas, exigem que o sistema se vire, se adapte e trabalhe de forma mais inteligente para dar conta do recado. E isso tudo nos traz a nossa questão final. A gente viu o ideal, viu a realidade, viu o conflito. Diante disso, a justiça não parece ser um destino, um porto seguro onde a gente finalmente chega e descansa. Talvez a justiça seja a própria jornada, uma busca constante por um equilíbrio que, a cada dia que passa, precisa ser conquistado de novo.